Você já se perguntou se a Igreja Católica realmente alterou a identidade de Deus? Por séculos, rumores sobre um encontro secreto onde bispos e um imperador pagão decidiram divinizar Jesus têm circulado pelo mundo. Descubra hoje a verdade chocante por trás do Concílio de Nicéia e como esse evento mudou para sempre o cristianismo que conhecemos. Prepare-se para uma revelação que muitos poderosos da religião não querem que você descubra. Sejam muito bem-vindos ao Portal da Salvação, o canal onde desvendamos as verdades ocultas das Escrituras que podem revolucionar sua caminhada de fé. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há uma revelação surpreendente reservada para você, que pode transformar completamente sua compreensão sobre as raízes da fé cristã e como chegamos às doutrinas que temos hoje. O ano é 325 depois de Cristo. O cristianismo, que começou como um pequeno movimento de seguidores de Jesus na Judéia, agora se espalha por todo o Império Romano. As perseguições que marcaram os primeiros séculos estavam finalmente terminando. O imperador Constantino havia emitido o Édito de Milão em 313, garantindo liberdade religiosa aos cristãos. Mas enquanto a ameaça externa diminuía, uma divisão interna começava a crescer. Nas igrejas, nas praças e até nos palácios, uma pergunta ecoava cada vez mais forte: quem exatamente é Jesus Cristo em relação a Deus? Esta não era uma questão nova. Desde o início, os seguidores de Jesus o adoravam como divino, mas diferentes entendimentos sobre a natureza dessa divindade começavam a criar facções dentro da comunidade cristã. E uma dessas interpretações, liderada por um presbítero chamado Ário, estava ganhando força de maneira preocupante. Nas ruas de Alexandria, no Egito, as pessoas discutiam acaloradamente sobre a natureza de Cristo. Jesus é realmente Deus ou apenas uma criatura especial? Esta não era apenas uma questão filosófica, era uma batalha que estava literalmente causando tumultos nas ruas. Ário, um presbítero eloquente e carismático de Alexandria, ensinava algo que atraía muitos seguidores, que Jesus não era eterno como Deus Pai, mas foi criado por ele. Houve um tempo em que o Filho não existia, proclamava Ário. Segundo sua doutrina, Jesus era a primeira e mais exaltada criação de Deus, superior a todas as outras criaturas, mas ainda assim, uma criatura. Do outro lado desse conflito estava Alexandre, bispo de Alexandria, e seu jovem diácono Atanásio, que defendiam que Jesus sempre existiu como Deus, igual ao Pai em essência, sem início nem fim. Os seguidores de cada lado compunham canções populares para difundir suas crenças. Ário escreveu uma obra chamada Thalia, Banquete, com melodias cativantes que espalhavam sua doutrina. A situação era tão séria que, em algumas cidades, padeiros se recusavam a vender pão para pessoas do lado teológico oposto. Não estamos falando de um debate acadêmico distante, mas de uma divisão que afetava o cotidiano dos cristãos comuns e ameaçava fragmentar a igreja para sempre. A disputa era tão intensa que chegou aos ouvidos do imperador Constantino. Para entender suas ações, precisamos compreender quem era este homem. Constantino havia recentemente unificado o império após décadas de guerra civil. Ele atribuía sua vitória decisiva na Batalha da Ponte Milvia a uma visão do símbolo cristão, o Chi-Rho, acompanhado das palavras "Neste sinal vencerás". Embora não tenha sido batizado até seu leito de morte, prática comum na época, Constantino favorecia claramente o cristianismo. Para o imperador, essa divisão teológica não era apenas uma questão religiosa, era um problema político. O império que ele havia acabado de unificar estava novamente ameaçado de divisão, desta vez por uma disputa doutrinária.
Como um imperador romano formado na tradição de Pax Romana, Constantino valorizava acima de tudo a unidade e a paz. Então, ele tomou uma decisão sem precedentes. Convocou todos os bispos do império para a cidade de Niceia, próxima à sua nova capital Constantinopla. Era a primeira vez que a igreja realizava um encontro deste porte, um concílio ecumênico que reuniria líderes de todas as partes do mundo cristão. Imagine a cena: um palácio imperial, decorado para receber mais de 300 bispos viajando de todas as partes do mundo conhecido, da Gália, atual França, à Pérsia, da Britânia ao norte da África. Muitos deles carregavam cicatrizes visíveis das recentes perseguições. Olhos arrancados, membros amputados, marcas de tortura em seus corpos. Estes homens, que há poucos anos se escondiam em catacumbas e eram perseguidos pelo Império, agora caminhavam pelos corredores de mármore de um palácio imperial, convocados pelo próprio imperador. A ironia histórica deste momento não poderia ser mais dramática. Constantino, vestido em suas roupas imperiais cravejadas de joias, entrou na grande sala e abriu formalmente o concílio em 20 de maio de 325. Segundo os historiadores da época, ele até beijou as cicatrizes dos bispos que haviam sido torturados, demonstrando seu respeito por aqueles que sofreram pela fé. Este não era um pequeno comitê secreto, como algumas teorias modernas sugerem, mas uma grande assembleia pública com documentação histórica substancial. Os bispos presentes representavam igrejas fundadas pelos próprios apóstolos, carregando tradições que remontavam ao início do cristianismo. O primeiro ponto crucial a entender é que o debate em Niceia não era sobre se Jesus era divino ou não. Ambos os lados, arianos e ortodoxos, acreditavam na divindade de Jesus de alguma forma. A verdadeira questão era: Jesus é Deus, no mesmo sentido que o Pai é Deus, ou é um ser divino subordinado criado pelo Pai? Para Ário, Jesus era divino, mas não eterno como o Pai. Em suas próprias palavras preservadas em cartas da época, o Filho tem um início, mas Deus não tem início. Esta visão buscava preservar o monoteísmo estrito, evitando o que Ário via como uma potencial contradição. Como Jesus poderia ser Deus se já existe um Deus? Atanásio e seus aliados argumentavam que essa visão não fazia justiça às Escrituras nem à adoração cristã. Como explicar que os cristãos oravam a Jesus como Deus desde o início? Como entender passagens como João 1:1, que diziam: o Verbo era Deus? O mais fascinante é que ambos os lados citavam as mesmas escrituras para defender suas posições. Os arianos apontavam para passagens como João 14:28, onde Jesus diz: o Pai é maior do que eu, ou Colossenses 1:15, que chama Jesus de primogênito de toda a criação. Já Alexandre e Atanásio citavam João 10:30, eu e o Pai somos um, e Filipenses 2, onde Paulo escreve que Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou usurpação ser igual a Deus. É fundamental entender: o concílio não estava criando novas doutrinas do nada, mas tentando articular de forma clara uma compreensão da divindade de Jesus que fosse fiel às Escrituras e à tradição apostólica recebida desde o primeiro século. No centro do debate estava uma palavra grega que poucos cristãos hoje conhecem, mas que causou um dos maiores conflitos teológicos da história: homoousios. Este termo significa da mesma substância ou da mesma essência. Os defensores da visão, que seria conhecida como ortodoxa, insistiam que Jesus era homoousios com o Pai, da mesma essência divina, igualmente eterno, igualmente Deus. Os arianos sugeriam alternativas como homoiousios, de essência similar, ou heteroousios, de essência diferente. A diferença pode parecer sutil, apenas a letra I,
Iota em grego, separava estas palavras. De fato, mais tarde, alguns comentaristas zombariam da igreja por se dividir por causa de um iota. Mas o que estava em jogo não era uma letra, mas toda a compreensão de quem é Jesus e, consequentemente, quem é Deus. Se Jesus não é plenamente Deus, então quem exatamente nos redimiu na cruz? Se adoramos a Jesus, não estaríamos adorando uma criatura em vez do Criador? Se Jesus é um ser criado que alcançou status divino, isso não abriria a possibilidade de outros fazerem o mesmo? Estas implicações profundas revelam por que o debate era tão acalorado. Não era uma discussão abstrata sobre filosofia grega, mas uma tentativa de articular com precisão a identidade do próprio Deus que eles adoravam. Após intensos debates, o Concílio de Nicéia chegou a uma conclusão esmagadora. 300 dos 318 bispos presentes rejeitaram a posição ariana e afirmaram que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância, homoousios, que o Pai. Esta formulação foi incorporada no que conhecemos hoje como o Credo Niceno, que continua sendo recitado em igrejas ao redor do mundo quase 1700 anos depois. Mas essa votação não criou a divindade de Jesus, como alguns sugerem hoje. Os bispos entenderam seu papel não como inventores de doutrinas, mas como testemunhas da fé, transmitida pelos apóstolos. Eles estavam declarando o que a igreja já acreditava, apenas articulando com mais precisão para combater o que viam como um desvio perigoso. É revelador que quando os arianos pediam para mostrar onde a Bíblia usa o termo homoousios, os ortodoxos respondiam perguntando onde a Bíblia usa o termo não gerado, que os arianos aplicavam ao Pai. O debate não era sobre adicionar as Escrituras, mas sobre encontrar a linguagem mais precisa para expressar o que as Escrituras ensinam. Aqui chegamos a um dos maiores mitos sobre o Concílio de Nicéia, o papel de Constantino. Filmes como O Código da Vinci e livros populares frequentemente retratam o imperador como manipulando o concílio para seus próprios fins políticos, basicamente inventando o cristianismo moderno. A realidade histórica é bem diferente. Os relatos da época, incluindo fontes não cristãs, mostram que Constantino abriu o concílio com uma exortação à reconciliação, mas não ditou o resultado teológico. Na verdade, inicialmente ele favoreceu uma posição conciliatória proposta por Eusébio de Cesareia, que poderia ter sido mais compatível com uma visão semi-ariana. O imperador não era um teólogo. Seu objetivo primário era a unidade da igreja, e ele provavelmente teria aceitado qualquer formulação que trouxesse paz. Seu conselheiro, Ósio de Córdoba, teve muito mais influência teológica no processo. Além disso, se Constantino tivesse imposto sua vontade sobre a doutrina cristã, essa influência teria persistido. Mas a história mostra o contrário. Poucos anos depois de Nicéia, Constantino vacilou em sua posição, reabilitou Ário e exilou Atanásio, o principal defensor da visão ortodoxa. O fato de que a visão nicena eventualmente prevaleceu, apesar de décadas de oposição imperial subsequente, sugere que sua adoção veio da convicção teológica da Igreja, não do poder imperial. Uma das afirmações mais comuns sobre Nicéia é que antes do concílio, ninguém acreditava na divindade plena de Jesus. Esta alegação simplesmente não resiste ao exame histórico. Os cristãos adoravam Jesus como Deus muito antes de Constantino nascer. Plínio, o jovem, um governador romano, escreveu ao imperador Trajano por volta de 112 d.C. que os cristãos cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Inácio de Antioquia, discípulo direto dos apóstolos, escreveu por volta de 107 d.C., referindo-se a nosso Deus, Jesus Cristo,
O fragmento muratoriano, um dos mais antigos cânones do Novo Testamento, aproximadamente 170 d.C., refere-se a Cristo Jesus, que, embora seja Deus, apareceu como homem. Ireneu de Lyon, por volta de 180 d.C., escreveu extensivamente sobre Jesus como o Logos divino e eterno. Orígenes, embora tenha expressado alguns conceitos que mais tarde seriam considerados problemáticos, claramente afirmou a eternidade do Filho antes de 250 d.C. Tertuliano desenvolveu ampla linguagem trinitária antes de 220 d.C., falando de um Deus em três pessoas. As evidências são claras. Os cristãos confessavam Jesus como plenamente divino muito antes de Nicéia. O concílio não inventou esta crença. Formalizou o que já era crido pela maioria dos cristãos desde o tempo apostólico. Outro mito comum é que o Concílio de Nicéia escolheu quais livros entrariam na Bíblia, supostamente removendo textos que contradiziam a divindade de Cristo. Esta afirmação é completamente falsa. O Concílio de Nicéia não discutiu o cânon bíblico. Não há qualquer menção a este tópico nas atas do concílio ou em qualquer relato histórico contemporâneo. A formação do cânon foi um processo gradual que começou muito antes e continuou depois de Nicéia. Os principais evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já eram amplamente aceitos como autoritativos antes do final do século II. O fragmento muratoriano, c. 170 d.C., já lista a maioria dos livros do Novo Testamento como aceitos pela Igreja. Os chamados evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, de Pedro ou de Maria, não foram banidos em Nicéia. Eles simplesmente nunca foram amplamente aceitos pelas comunidades cristãs desde o início, pois foram escritos muito mais tarde que os textos canônicos e continham elementos claramente contraditórios à tradição apostólica. O primeiro concílio a listar oficialmente os 27 livros do Novo Testamento, como os conhecemos hoje, foi o Concílio de Cartago, em 397 d.C., mais de 70 anos depois de Nicéia. A história não terminou com o Concílio de Nicéia. Na verdade, a controvérsia ariana continuou por décadas. Os sucessores de Constantino frequentemente favoreceram versões do arianismo, e Atanásio, o grande defensor da posição nicena, foi exilado 5 vezes por sua posição. Durante o período de 330 a 380 d.C., e houve momentos em que o arianismo parecia estar vencendo. O imperador Constâncio II convocou vários concílios que produziram credos ambíguos ou semi-arianos. Apenas no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., sob o imperador Teodósio, a posição nicena foi finalmente confirmada definitivamente. Esta luta prolongada demonstra que a ortodoxia trinitária não foi simplesmente imposta pelo poder imperial. Na verdade, ela sobreviveu e prevaleceu apesar de frequente oposição imperial. Isso sugere que sua aceitação veio da convicção teológica profunda da Igreja, não da coerção política. E todo esse debate deixou um legado duradouro, uma compreensão mais clara e articulada de quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Os cristãos foram forçados a refletir profundamente sobre o testemunho bíblico e a tradição apostólica, resultando em uma teologia mais robusta que seria desenvolvida nos séculos seguintes. Você pode estar se perguntando, por que devo me importar com um debate teológico de 1700 anos atrás? A resposta é que as questões levantadas em Nicéia continuam fundamentais para a nossa compreensão de Deus, de Jesus e da salvação. Se Jesus não é plenamente divino, como pode nos salvar? Se ele é apenas a mais exaltada das criaturas, não estaríamos colocando nossa confiança em alguém que não é Deus? Como explicamos passagens como João 20, 28, onde Tomé adora Jesus como meu Senhor e meu Deus? Por outro lado, se Jesus é plenamente Deus,
Como isso se concilia com o monoteísmo estrito? Como entendemos as passagens onde Jesus parece subordinado ao Pai? A resposta trinitária, um Deus em três pessoas, não é uma contradição lógica? Estas questões não são apenas exercícios acadêmicos. Elas afetam como oramos, como adoramos e como entendemos nossa própria salvação. Além disso, entender corretamente a história do Concílio de Nicéia nos protege contra alegações sensacionalistas que sugerem que o cristianismo é uma invenção política tardia. Conhecer nossa história nos ajuda a discernir entre fatos históricos e ficções populares disfarçadas de verdades ocultas. Então, o que realmente aconteceu em Nicéia? A Igreja mudou Deus? Quando examinamos os fatos históricos, a resposta é claramente não. O Concílio de Nicéia não inventou a divindade de Cristo, não criou a Bíblia, não estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império. Isso ocorreria apenas em 380 d.C., com o Édito de Tessalônica. O que o concílio fez foi articular com maior precisão uma crença que já existia desde o tempo apostólico, que Jesus Cristo não é apenas um homem especial, nem apenas um ser divino subordinado, mas é Deus encarnado da mesma essência que o Pai, eternamente existente. Os bispos em Nicéia entenderam que estavam defendendo, não inventando, a fé uma vez entregue aos santos, Judas 1:3. Eles usaram linguagem filosófica grega não para helenizar o cristianismo, mas para expressar verdades bíblicas com maior precisão contra interpretações que consideravam perigosas. O resultado não foi uma mudança em Deus, mas uma expressão mais clara de quem Deus sempre foi, conforme revelado nas Escrituras e preservado na tradição apostólica. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, um só Deus. Ao concluirmos nossa jornada pelo Concílio de Nicéia, o que podemos levar para a nossa vida hoje? Primeiro, uma apreciação mais profunda da riqueza de nossa herança cristã. A fé que professamos tem raízes antigas e profundas, desenvolvidas através de intensa reflexão espiritual e bíblica ao longo dos séculos. Segundo, um compromisso renovado com a verdade. Os bispos em Nicéia acreditavam que a precisão doutrinária importava, não apenas como exercício intelectual, mas porque nossa compreensão de quem é Deus afeta profundamente como vivemos nossa fé. Terceiro, uma humildade saudável. Os debates cristológicos nos lembram que compreender a plenitude de Deus está além da capacidade humana. Como disse Agostinho, se você entende completamente, não é Deus. Finalmente, uma fé fortalecida. Quando entendemos que a divindade de Cristo não foi uma invenção tardia, mas a convicção dos cristãos desde o início, podemos confiar mais plenamente nas verdades fundamentais do Evangelho que transformaram o mundo. Os 300 bispos em Nicéia, muitos deles marcados pela perseguição, não estavam inventando uma nova religião. Estavam preservando o testemunho apostólico sobre Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2:6-7, para nossa salvação. Esse é o verdadeiro segredo de Nicéia, não uma conspiração para mudar Deus, mas um esforço fiel para preservar a verdade sobre Deus, que transforma vidas até hoje. Se este vídeo iluminou sua compreensão sobre as raízes históricas da fé cristã, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Seus comentários são muito importantes para nós. Conte-nos o que você achou desta revelação sobre o Concílio de Nicéia e qual tópico histórico da fé cristã você gostaria que abordássemos no próximo vídeo. Lembre-se, conhecer a verdade sobre nossa história fortalece nossa fé no presente. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe sua caminhada de fé.